Oi turma, vamos dar continuidade ao estudo da camada de rede e hoje vamos falar do protocolo IPv6. Como o próprio nome diz, IPv6 ela é a versão 6 do protocolo IP. Até o momento, nós estudamos o protocolo IPv4, que é o que é utilizado na grande maioria dos equipamentos na internet. Entretanto, o IPv6 ele já vem sendo projetado desde a década de 1990, já antecipando uma possível escassez de endereços do IPv4. O IPv4 ele é composto por 32 bits, então nós temos a capacidade de 4,3 bilhões de endereços disponíveis na rede. Entretanto, dadas as grandes demandas de novos equipamentos acessando a internet, impulsionado pelo advento da internet das coisas, nós temos uma demanda maior do que essa quantidade de endereços disponíveis. Então está sendo necessário fazer a migração do IPv4 para o IPv6. Entretanto, quando o IPv6 foi proposto, ele foi proposto com a ideia de substituir o IPv4 quando chegasse o momento de escassez desse último protocolo. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Acabou que na internet ficamos convivendo com os antigos endereços IPv4 e os novos IPv6 que estão chegando estão se mantendo, convivendo em harmonia. Embora eles não sejam protocolos compatíveis, mas foram criados mecanismos que permitem a compatibilidade entre esses dois protocolos. E uma das motivações que levou o IPv4 a ter esta sobrevida além da escassez foi o advento do CIDR, em que nós já estudamos, em que nós temos a capacidade de determinar uma máscara dada a quantidade de bits que é necessária para formar aquela rede daquele tamanho, e também a questão do NAT, em que nós temos a utilização de IPs privados dentro de uma rede, sem a necessidade de precisar de IPs públicos para endereçar todos os equipamentos. Então o NAT permite que a gente utilize IPs privados de vários tamanhos de rede, e aí todos esses endereços vão convergir para um único IP público de saída, um único ou mais, conforme estudamos nas aulas passadas. Entretanto, o IPv6 ele resolve todos esses problemas de quantidade de endereços, pois ele é um endereço com 128 bits e nós temos a capacidade de endereçar 3.4 vezes 10 elevado a 38 endereços, o que é uma capacidade absurda e muito provavelmente nunca será possível alcançá-la ou esgotá-la. Entretanto, o IPv6 ele não só aumenta a quantidade de bits dos endereços, ele também muda a sua notação. Enquanto que no IPv4 nós utilizamos a notação decimal ponto, aqui no IPv6 nós utilizamos uma notação hexadecimal 2 pontos. Então o endereço IPv6 com 128 bits é composto por 8 grupos de 16 bits cada. Então nós temos aqui agrupados 16 bits separados por 2 pontos, conforme podemos ver neste endereço IPv6. Então a notação é hexadecimal, a gente tem os caracteres variando de 0 a 9, de A até F. E então a gente consegue fazer uma análise de bits da mesma forma que fazíamos lá no IPv4. Entretanto, só temos que tomar o cuidado que nós agora estamos trabalhando com muito mais bits. Enquanto que lá trabalhamos com 8 bits por octeto, aqui nós trabalhamos com 8 grupos de 16 bits cada. Então, para representar este valor aqui, 2001, por exemplo, nós temos que utilizar 16 bits. Então, aqui abaixo destas setas, nós estamos vendo a representação binária de cada um destes valores aqui. Entretanto, o IPv6 ele nos permite abreviar um pouco o tamanho do endereço, dado que ele é muito maior do que o do endereço IPv4. Então, a sua memorização é mais difícil, e a sua utilização, sua configuração, sua digitação acaba demorando um pouquinho mais do que seria com o IPv4. Então nós temos a possibilidade de abreviar zeros ou agrupar zeros de uma forma que a gente não precisa digitá-los. Então neste exemplo aqui nós temos os últimos 64 bits deste endereço, tudo zero. O que a gente pode fazer para abreviar isso? Basta digitar aqui 2 pontos, 2 pontos. Então os 64 primeiros bits deste endereço aqui são estes valores que estão representados em tela, e aí os demais são zeros, né? Quando um equipamento for receber alguma mensagem ou endereçar alguma mensagem para este IP aqui, ele automaticamente vai processar esses 2 pontos como tudo zero. A questão do endereçamento IPv6 ela é de certa forma similar ao IPv4 quando utilizamos a notação CIDR.
em que nós temos um endereço IPv6 barra o prefixo de rede. No caso, o prefixo de rede é a mesma coisa de máscara de subrede. Entretanto, aqui no IPv6 nós não utilizamos essa definição de máscara de subrede, mas sim prefixo de rede. Então, pegando um exemplo aqui, nós temos o endereço IPv6, né, 2001, DB8, etc, etc, barra 32. Ou seja, os 32 primeiros bits desta rede aqui são efetivamente o endereço de rede. Os demais bits, ou seja, os outros 96 bits, eles são endereços de host. Então, se formos contabilizar os 32 primeiros bits, seria este primeiro grupo aqui e este aqui. Seria basicamente 2001, DB8. Os demais eles iriam variar do 00000 até quando for tudo FFFFF. Quando for tudo FFFF, se formos consultar uma tabela de conversão hexadecimal, é quando todos os bits são uns, ok? Aqui temos um outro exemplo do endereço IPv6, só que desta vez o prefixo da rede é /64. Então a interpretação é a mesma. Nós aqui temos os 64 primeiros bits deste endereço são de rede, os demais são de hosts. Entretanto, a variação deste grupo para frente segue a mesma linha de raciocínio. Começa do 000 até o FFFFF. Acrescento aqui também uma curiosidade. Nós normalmente podemos acessar as páginas web digitando no navegador o endereço IPv4, mas também podemos fazer com IPv6. Entretanto, tem uma pequena diferença para que o navegador saiba que está se tratando do endereço IPv6 e não um mero texto que está sendo digitado. Então, o recurso para acessar o endereço IPv6 é incluir no início e no final umas chaves para abraçar todo esse endereço IP. Então, quando quisermos acessar algum site, digitamos http e dentro dessas chaves o endereço IPv6. Também, se quisermos acessar algum caminho em algum site, né, algum arquivo em específico, como este exemplo aqui, index.html, nós fazemos o mesmo procedimento, só abraçando com chaves o endereço IPv6 e o caminho seria o caminho normal, como já estudamos no protocolo HTTP. O IPv6 ele tem algumas características diferentes do IPv4. E nós agora vamos ver alguns tipos de endereços especiais que são utilizados aqui no IPv6. Então nós temos três grupos que vamos estudar agora. O primeiro deles são os endereços de unicast, né, que normalmente nós chamamos de identificação individual. E dentro desses endereços unicast existem algumas subclassificações que diferenciam um de cada um de acordo com o seu uso. Então, considerando o endereço unicast, o unicast é aquele endereço único que é utilizado só para endereçar um único dispositivo. E nós aqui temos o que a gente chama de unicast global, que é esta faixa de IP 2000:3, ou seja, um prefixo de rede /3 começando no 2000, no primeiro grupo de bits. E esse endereço unicast global serve basicamente para rotear os dispositivos na internet. É algo similar ao que a gente chamava de IP público lá no IPv4. Então, a grande faixa de comunicação nas redes para a internet do IPv6 é esta faixa aqui dentro do unicast global. Então, nós aqui temos a capacidade de fazer 2⁻⁴ redes distintas, né, com prefixo /48, ou seja, com 48 bits para a rede. Então, até o momento, nós só temos esta faixa para ser roteada na internet. Eu vou fazer aqui uma demonstração de qual é o tamanho dessa faixa, analisando aqui o tamanho do prefixo da rede. Então, nós temos 2000, né, o resto, todos os grupos de bits são zeros, né, então o endereço seria 2000, 2.000, 2.000, até o final, obviamente compondo 128 bits. E este prefixo quer dizer que nós temos apenas os 3 primeiros bits deste número aqui inicial. Lembrando que se nós aqui temos 16 bits, cada número aqui é representado por 4 bits. Então, os 3 primeiros bits deste primeiro número aqui, eles são os que determinam a parte de rede. Os demais bits seriam a parte de host. Então, fazendo aqui uma abertura, né, deste valor aqui para analisar os bits, nós podemos ver que 2
né, convertendo 2 para uma notação com 4 bits, é 0010. Então, o que acontece? Nós, com este prefixo /3, nós vamos ter estes bits aqui sem variar, eles são fixos, ou seja, a faixa vai ser do 0010000, ou seja, todos os demais bits do endereço vão ser zeros, né? Vou tentar colocar aqui apenas para ilustrar, mas na realidade o endereço seria 2000, 000, 00. Então isso seria equivalente a começar neste endereço aqui, né? 2000, tudo zero, e vai até quando tudo for 1, no caso, quando toda a representação for FF. Então, como o prefixo é 3, nós só temos estes 3 bits fixos. Este bit aqui em diante, né, ele vai ser modificado nessa sequência, do 000 até 1. Então, quando aqui começarmos a fazer toda a sequência de todos os 1s daqui para frente, nós vamos obter o seguinte valor. Ora, se aqui a representação de 2 é 0010, como é que seria a representação de 0011? O valor convertido é 3. Então, a faixa vai ser do 2000, 00 até o 3 FF. Então, vamos colocar aqui para ilustrar essa situação. Então, fazendo toda a sequência, quando todos os bits aqui forem 1, né, todos os demais sem alterar os 3 primeiros, nós vamos obter este endereço final aqui. Então, nós temos aqui o primeiro endereço dessa faixa, que é o que é utilizado na internet, e vai até esse aqui. Então, nós temos todas as combinações possíveis dentro desse intervalo aqui para utilizar como endereços roteáveis, endereços de unicast global, né, que são os que podem ser utilizados efetivamente na internet. Nós também temos alguns outros endereços do tipo unicast, como o link local. O link local ele tem esse início aqui como FE80, né, e os demais valores são variados, com a máscara /64. Na realidade, ele só é utilizado em redes locais, né, ele não provê acesso à internet. E ele é muito similar ao endereço APIPA lá do IPv4, aquele endereço 69.254.0.0, né, na rede /16. Quando nós não temos um servidor DHCP, a gente obtém esse endereço IP aqui, 169. Mas, entretanto, aqui no IPv6, o FE80 é automaticamente atribuído para toda e qualquer interface de rede que estiver utilizando IPv6. Nós aqui no Windows, por exemplo, podemos consultar uma interface de rede, e aí a gente vai ver aqui que o link local IPv6, né, já está automaticamente atribuído aqui como este endereço que estou apresentando. Ignorem esta porcentagem, neste caso com o número 3, que isso aqui é um número da interface no sistema operacional. Isso aqui nada tem a ver com máscara ou prefixo de rede aqui do IPv6. Então este é o endereço FE80, que é do link local. E qual é o objetivo desse endereço? Esse endereço serve para que você possa ter conectividade no âmbito dos equipamentos dentro da sua rede, sem que você precise ir para a internet. Pode ser alguma utilização muito pontual, ou que algum serviço ficou indisponível, mas você continua tendo conectividade entre esses equipamentos. Existe um outro tipo de endereço, que é o Unique Local, que basicamente começa, né, com esse endereço FC00, com o prefixo /7, que ele é utilizado apenas na comunicação dentro do enlace ou para um grupo de enlace. Na realidade, também não é roteado na internet, mas é como se fosse uma comunicação só na rede privada, né? Você consegue fazer roteamento, imaginando que você tem uma rede interna, que você tem a necessidade de proteger alguns equipamentos, de irem diretamente para a internet, então você pode criar uma rede com roteamento interno, né? Fazer as subdivisões em sub-redes, caso seja necessário. E esses endereços eles não vão para a internet, né? Uma utilização específica para isso poderia ser o uso de uma impressora compartilhada apenas dentro da sua rede, sem que a impressora vá para a internet, ou algum equipamento industrial muito específico que precise que não seja utilizado fora da sua rede. Então é possível você combinar endereços Unique Local com endereços de Unicast Global, né? Então você pode configurar um determinado equipamento
uma interface de rede que pode receber os vários tipos de IP ao mesmo tempo. Então você teria uma interface Unique Local para conversar na sua rede interna e uma outra interface para ir para a internet. Então seria possível fazer esses dois usos. E aqui ainda dentro dos endereços Unicast nós temos o endereço de localhost, que é representado por 2.2.1, com prefixo 128. Na realidade a representação seria 00001. E faz a mesma funcionalidade do endereço de localhost que já estudamos lá no IPv4. Um outro tipo de endereço é o endereço de Anycast, que seria uma identificação seletiva. Basicamente ele identifica um grupo de interfaces das quais a gente vai poder enviar a informação para elas. E aí apenas essas interfaces de rede vão receber essa informação. Então basicamente é criar grupos e esses grupos vão receber essa informação. Entretanto, esse envio de informação ela vai enviar para a interface mais próxima da origem. Então você tem um grupo de interfaces e equipamentos, que vão receber a informação, mas só um desses é que vai receber, que é basicamente o que estiver mais próximo. Então quem vai determinar isso é o algoritmo de roteamento. Então esse tipo de comunicação normalmente é quando a gente quer fazer a comunicação de um para um de muitos. É como se a gente elegesse um líder daquele grupo para receber a informação. Então que tipo de utilização a gente poderia fazer com os endereços Anycast? Basicamente descobrir alguns serviços da rede, se eu quero descobrir se tem algum servidor DNS, algum proxy HTTP ou outro tipo de serviço. Também serve para fazer o balanceamento de carga, normalmente isso aqui é utilizado nos roteadores, e também para determinar ou localizar algum roteador que saiba acessar uma determinada subrede. E por fim existe o endereço multicast, que basicamente é uma identificação em grupo. De certa forma ele é similar ao Anycast, mas aqui tem uma diferença. O envio da mensagem ela vai para todos desse grupo e não apenas para o líder, como eu falei agora há pouco. Então a mensagem ela é direcionada para um endereço, que chamamos de endereço de multicast, e aí todos os equipamentos que estão configurados pertencentes àquele grupo vão receber essa mensagem. Então normalmente a gente diz que ele é utilizado para comunicação de um para muitos. E ele deriva do bloco de endereços do FF00 com prefixo /8. E o uso do multicast ele é mandatório no IPv6. Enquanto lá no IPv4 não era, aqui é. Porque aqui nós não temos mais o conceito de broadcast. A gente não manda mais as mensagens para endereços de broadcast no nível de rede. Então precisamos fazer isso a nível de multicast. Então os equipamentos que vão ingressar na rede eles precisam ser associados a um grupo, que é o grupo de multicast, para que eles possam receber as mensagens. Então nós temos aqui algumas possíveis utilizações, como enviar pacotes para um grupo de hosts ou até mesmo para um grupo de roteadores. Existem mais detalhes sobre o endereço multicast, mas eu não vou focar neles aqui nesta aula. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu recomendo estudar o material que é disponibilizado pelo grupo do IPv6 do NIC-BR, que é o núcleo da internet aqui do Brasil. Eu vou colocar o link aí depois para vocês poderem acessar. Então o datagrama IPv6, diferente do IPv4, ele possui tamanho fixo. Lá no IPv4 nós tínhamos o tamanho do datagrama com 20 bytes e o campo de opções permitia expandir até 60 bytes, ou seja, o cabeçalho poderia crescer de 20 até 60 bytes. E isso causava um certo problema, porque o equipamento que ia processar esse cabeçalho, ele tinha que ler qual era o tamanho desse cabeçalho, num dos campos aqui, e depois efetivamente processar esse cabeçalho. Então havia uma perda de primeiro consulta o tamanho para depois ler as informações presentes nesse cabeçalho. E aqui no IPv6 eles decidiram não colocar tamanhos variáveis, mas sim tamanho fixo. Então o tamanho do cabeçalho IPv6 ele tem 40 bytes e é sempre assim. Então quando algum equipamento recebe uma informação e detecta que é do IPv6, porque o primeiro campo aqui desse cabeçalho já é a versão do IP, ele ao saber que é IPv6 já vai consultar exatamente o tamanho dos campos, sabendo que é no total de 40 bytes. Então nós aqui temos uma simplificação em relação ao IPv4. Então o IPv4 ele tinha muito mais campos no seu cabeçalho, e aqui houve essa simplificação para tentar otimizar
a troca de informações entre roteadores e equipamentos que se comuniquem na rede. Então o primeiro campo é a versão do protocolo, lá no IPv4 também era. Então a primeira coisa a detectar é se é a versão 4 ele vai processar do jeito que é a versão 4, se é a versão 6 ele vai processar deste jeito que estamos vendo aqui em tela. A questão do Traffic Class basicamente é para priorização de tráfego, qualidade de serviço. O rótulo de fluxo basicamente pode ser atribuído um nome a esse fluxo. O tamanho da carga útil, ou seja, quantos bytes estão sendo carregados aqui na área de dados. O próximo cabeçalho, que basicamente aqui é a grande diferença do IPv6 para o IPv4. Como o tamanho do cabeçalho é fixo, os engenheiros projetaram uma forma de encadear cabeçalhos dentro de cabeçalhos, que eu já vou ilustrar um pouquinho isso mais em detalhes. Então basicamente aqui seria um ponteiro para o próximo cabeçalho, que vai ser inserido aqui na área de dados, com algumas informações específicas para cada recurso. Vamos falar já dele. Então o limite de hops, que basicamente seria similar ao TTL lá do IPv4, a quantidade de hops que essa mensagem pode trafegar, e o endereço de origem e destino, seguindo a notação do IPv6, e obviamente aqui no final a área de dados, os dados efetivamente sendo encapsulados. Então os cabeçalhos de extensão, como eu agora comentei sobre a questão do próximo cabeçalho aqui no IPv6, é basicamente você ter a capacidade de enviar várias informações em vários cabeçalhos encadeados dentro de um cabeçalho maior. Então nós temos aqui um exemplo em que enviamos um datagrama IPv6, com o cabeçalho normal. Entretanto, nós podemos encadear informações como, por exemplo, um novo cabeçalho IPv6 para informações de roteamento ou informações para fragmentação. Então nós temos sempre o cabeçalho principal, que aponta para um cabeçalho mais interno, e esse próximo cabeçalho também aponta para o outro. E tudo isso ocorre aqui dentro da área de dados. E qual é o objetivo disso aí? O objetivo disso aí é que caso algum equipamento repasse essa mensagem adiante, ou seja, ela não seja destinada para esse equipamento não vai perder tempo processando informações desnecessárias. Se colocássemos todos esses dados aqui dos cabeçalhos encadeados num cabeçalho único, esse equipamento ia perder muito tempo, porque o cabeçalho era muito grande, ia aumentar o overhead da rede, e isso ia tornar a rede mais lenta. Então essa abordagem aqui apenas só vai consultar esses cabeçalhos encadeados, o equipamento que realmente for destinado a ele. Então, o primeiro equipamento que for repassar essa informação vai só consultar aqui o endereço de destino e de origem e encaminha a mensagem. Quando chegar lá no destino efetivamente, o destino pode consultar os outros cabeçalhos e ver, opa, eu tenho uma informação aqui de roteamento, tenho que atualizar uma rota, então eu vou processar essa informação. Tem que fazer fragmentação, tem que quebrar a mensagem em pedaços menores, vou proceder a essa fragmentação. Então, esse advento aqui de criar vários cabeçalhos permitiu que acelerasse o processamento da rede, ao mesmo tempo que você teria capacidade de transportar mais informações específicas para alguns equipamentos ao longo do caminho. O IPv4 ele não é compatível com o IPv6. Entretanto, foram criados alguns mecanismos que permitem essa compatibilidade. Então, como o IPv6 ainda não substituiu o IPv4 e provavelmente ainda vai demorar muitos anos, foram criados esses três tipos de estratégias que estamos vendo aqui em tela, que é a pilha dupla, criação de túneis e a tradução. Vamos começar pela pilha dupla. A pilha dupla seria a implementação ideal para conviver harmonicamente com IPv4 e IPv6. Normalmente os nossos computadores, os dispositivos móveis, de uma forma geral, eles já implementam a pilha dupla. Então, nós temos a possibilidade aqui na camada de rede de processar tanto informações com IPv4 quanto informações com IPv6. Basicamente é acrescentar o suporte a IPv6 na nossa placa de rede. Então nós temos a aplicação, a camada de transporte e aí a camada de rede dá suporte a esses dois protocolos. E obviamente a camada de enlace, que nada tem a ver com IP, ela apenas processa e desencapsula o datagrama e passa para as camadas superiores. Então quando algo for destinado ao IPv6, quando ele for desencapsulado, vai ser processado pela pilha IPv6. Obviamente, quando for para IPv4, vai ser processado pela pilha IPv4. Então, basicamente, a pilha dupla funciona desta forma.
A outra técnica é o que a gente chama de criação de túnel. Basicamente é uma alternativa em que você pode interconectar dois tipos de redes iguais por um caminho de uma rede diferente. O que eu quero dizer é que você pode, como aqui no exemplo, ter uma rede IPv6 em uma extremidade e outra rede IPv6 na outra extremidade, mas o tronco comum de comunicação é uma rede IPv4, que é o que normalmente acontece na internet. Então, neste caso, nós podemos criar um túnel que chamamos de 6 in 4, que seria 6 encapsulado dentro de 4, e aí a gente consegue fazer essa comunicação. Ou seja, o que acontece na prática? Aqui neste exemplo eu tenho este computador que vai enviar uma mensagem para o outro computador no destino, aqui na cidade de Paris, mandar para Londres. A minha mensagem ela vai sair IPv6, eu vou gerar o meu pacote, meu datagrama IPv6, e ele vai ser encaminhado para este roteador, que seria o meu gateway, para passar pelo tronco da internet. Entretanto, tanto este roteador quanto os outros roteadores que estiverem presentes, neste exemplo aqui só temos 2, mas na internet vão ter muitos mais, eles precisam estar configurados para poder pegar o datagrama IPv6 que receberem e encapsularem dentro do datagrama IPv4, como vocês estão vendo aqui. Então ele pega a área de dados do IPv4 e coloca o datagrama IPv6 do jeito que veio lá dentro. E aí essa configuração converte o datagrama que recebeu com IPv6, coloca dentro do IPv4 e encaminha. Vai trafegar nos vários roteadores da internet até chegar no destino. Quando estiver no destino, o último roteador, o gateway daquele destino, vai fazer o processo inverso. Ele vai desencapsular o pacote IPv6 e vai entregar efetivamente para o destino, utilizando o endereço IPv6. Então eu vou demonstrar agora para vocês como é que seria a implementação deste esquema de túnel lá no Cisco Packet Tracer. Aqui no Cisco Packet Tracer nós temos um cenário com 2 roteadores interconectados com a rede IPv4, conforme esses endereços que vocês estão vendo em tela. E cada uma das redes aqui do lado esquerdo e direito, eles estão utilizando o endereço IPv6. Então este é o típico cenário em que a internet, o núcleo da comunicação é IPv4 e as pontas, as redes que estão se comunicando são IPv6. Então não há compatibilidade de comunicação entre esta rede e esta sem que seja feito aquela técnica de túnel entre os roteadores. Nós podemos até fazer um teste em que eu vou pegar este endereço IP deste dispositivo, que é esse endereço que vocês estão vendo aqui, e vou fazer o ping daqui para lá. Então eu abro o terminal, porque o envelope aqui ele é exclusivamente IPv4, então aqui eu vou fazer ping o endereço lá do outro computador. Então vejam que ele está dizendo que o destino é inalcançável, eu não consigo enviar a minha informação para aquele lado de lá. Nós podemos até fazer o acompanhamento aqui pelo modo simulado, repetindo aqui o ping, nós vamos ver que a mensagem ela vai até o roteador, mas o roteador não sabe para onde enviar, justamente por ele não conhecer aquela rede IPv6. Então eu já tenho aqui alguns comandos pré-digitados, em que nós vamos precisar criar uma interface virtual que chamamos de túnel, que seria essa interface túnel, e vamos atribuir o endereço IPv6 a ela. Então vamos fazer isso tanto no roteador A quanto no roteador B. Lembrando que nós estamos utilizando uma rede para esse túnel. Então os dois dispositivos têm que ter o endereço dentro da mesma rede. Então foi escolhido este endereço aqui, 0/127 para o roteador A, e o roteador B vai ter o 1/127, FD00 CAFE 1. E aí o túnel funciona da seguinte forma: nós vamos ter que ter uma interface de origem, que nós definimos o túnel source, e nós colocamos o código da interface. Neste caso, a interface aqui é a 00, como eu estou passando aqui o mouse em cima, eu vou até abrir aqui o roteador. Nós temos várias interfaces, S000, como eu estou colocando lá, é esta interface aqui em específico, que já tem o endereço IPv4 configurado, mas poderia ser o Gigabit Ethernet 02 ou Gigabit Ethernet 01, qualquer interface
que estiver interligando os dois roteadores aqui. Neste caso, a interface serial 000. Então aqui está o endereço IP e a máscara. Do mesmo jeito, lá no outro roteador, no roteador B, também tem a interface 000, né, com este endereço IP e esta máscara. Então, o que vai ser necessário fazer? É definir essa interface de origem. Então, se estamos no roteador a origem vai ser justamente esta interface aqui, destinada para esta outra interface aqui que tem este IP. Então, nós fazemos isso. Definimos a origem, a interface, e o túnel para o IP do vizinho, né? Então, estamos apontando tudo que sair desta interface vai ser empurrado ou enviado para este endereço IP aqui. E aqui basicamente é para identificar o tipo de túnel, né, que é um túnel do tipo IPv6, e aqui está configurado o túnel. Mas em seguida nós vamos precisar configurar uma rota, né, neste caso uma rota fixa, indicando para aquele roteador A de que para chegar na rede, no caso eu vou chamar aqui de rede 2, né, que é efetivamente esta rede aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, 2001 DB8 CAFE2, né, é esta rede aqui IPv6, eu estou indicando que para chegar nesta rede, eu tenho que enviar para a interface IPv6 daquele túnel. Ora, é a interface 1, mas eu ainda não configurei a interface 1, aqui eu configurei a interface 0 do roteador A. No roteador B é que eu vou fazer essa configuração. Então aqui eu estou estabelecendo a rota de que tudo que for endereçado para a rede 2, ou seja, se sair da rede de A e for endereçado para a rede 2, vai ser encaminhado para o IPv6 daquele túnel, que é o túnel lá, o início do túnel lá no lado B. Já no roteador B, fazemos o mesmo procedimento, criamos o túnel, atribuímos esse endereço aqui para ele, o endereço 1, e também estabelecemos uma origem, né, na interface serial 000, e o destino, desta vez o destino é ao contrário. Nós estamos partindo daqui para chegar nesta interface de rede deste roteador. Então o destino vai ser este endereço IPv4 aqui. Então o túnel é tudo que for originado na interface serial, vai encaminhar para IPv4 do lado de lá. E aí temos aqui o modo IPv6, saímos, né, desse modo de configuração e vamos também estabelecer a rota. A rota aqui é o contrário. Nós vamos definir que tudo para chegar na rede 1, a rede 1 é esta rede aqui do lado esquerdo, né, IP1 aqui, vamos dizer assim, para ficar mais abreviado, tem que ser encaminhado para a interface 0 daquele túnel, que é justamente a interface lá do roteador A que nós criamos aqui. Então nós basicamente criamos rotas estáticas apontando que para chegar na rede de cada um dos roteadores tem que ser encaminhado para os endereços IPv6 que identificam aquele túnel que nós acabamos de criar. Então vamos digitar esses comandos lá no terminal do Cisco Packet Tracer para entender e ver esse funcionamento. Então nós inicialmente clicamos no roteador A, vamos lá na interface CLI, que é a interface de comando, e aí aqui a gente pode selecionar a interface que vamos trabalhar, né, vindo aqui em config, né, clicando na interface, ou então aqui no próprio CLI digitando interface, né, e o nome dela, ok? E aí atribuímos túnel, estamos criando uma interface virtual túnel 0, vamos atribuir um IP para essa interface, que seria este aqui, então já atribuímos o IP dessa interface. Agora vamos dizer que a origem do túnel é aquela interface serial. Vamos colocar o destino como o IPv4 lá do roteador B. Definimos o tipo túnel IPv6. Saímos desta configuração da interface e vamos configurar a rota, né, Unicast Routing, né, conforme eu acabei de explicar. E vamos definir que o endereço, para chegar na rede 2, eu tenho que caminhar para o endereço do túnel lá do roteador B. Pronto, está feita a configuração do roteador A. Fechamos. E agora vamos proceder à configuração no roteador B. Escolhemos a interface serial 00, vamos lá na linha de comando. E vamos repetir o procedimento. Cria o túnel 0, atribui o endereço
PV6 para esse túnel. Define a interface de origem do túnel. Coloco o IP de destino lá do outro lado, né, no caso do roteador A. E definimos o tipo do túnel. Saímos dessa configuração e vamos estabelecer a rota estática. Pronto, está configurado o roteador B. Então vamos dar uma conferida aqui nas configurações. Deixa eu colocar aqui em real time. Nós podemos ver agora aqui que existe uma interface túnel 0, a qual atribuímos este endereço aqui. No roteador B, a mesma situação. Temos uma nova interface túnel, a qual atribuímos este outro endereço aqui. Okay? Então, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos repetir o mesmo ping que fizemos deste computador para este outro aqui. Vamos ver se vamos conseguir sucesso nessa comunicação. Então eu venho aqui, repito o ping e desta vez eu estou conseguindo sucesso, ou seja, ele está obtendo os intervalos, o tempo de ida e volta da mensagem. Se fizermos aqui no modo simulado, podemos acompanhar esse ping ocorrendo. Então vamos lá desta vez. Vou avançar aqui, a mensagem ela vai para o switch vai encaminhar para o roteador. Só que desta vez o roteador já tem informação de como é que ele chega lá do outro lado, né? Nós estabelecemos o túnel e fizemos uma rota estática. Então a mensagem agora vai ser enviada para o roteador B e as demais tratativas serão, né, conforme nós já estudamos anteriormente. Então o roteador B recebe de volta a mensagem, faz o mesmo procedimento, ele envia no túnel. Eu acabei não mostrando aqui, mas deixa eu voltar aqui um passo atrás. Quando a mensagem ela é endereçada, nós temos aqui na camada de rede algumas informações. Então percebam que a mensagem ela veio de uma rede IPv6, né, cujo endereço de origem era este aqui, 212, né, que é efetivamente este endereço aqui deste computador. Está destinado ao 111, né, que é deste outro computador aqui. Entretanto, isto é na entrada da mensagem aqui do roteador. Agora ele vai passar para este enlace aqui de saída e vai enviar a mensagem. Então vamos olhar aqui a mensagem de saída. Ora, a mensagem de saída, camada 3, nós vamos ter o IP de origem, o ponto 2, IPv4, né? Ponto 2, que é este do roteador B, destinado ao IP ponto 1 lá do outro lado, né? O destino da rede, né, ao qual eu quero chegar. E também vem algumas informações no cabeçalho IPv6 dizendo que eu estou mandando a mensagem do IP 212, né, IPv6, para o 111 IPv6. Isso aqui aparece porque nós estamos, vamos olhar aqui o conteúdo da mensagem, então nós temos aqui a camada de enlace, aqui temos o datagrama IPv4, né, com endereço IP de destino, origem e destino, né, IPv4, mas aqui no campo de dados vai vir o datagrama IPv6, ou seja, toda esta informação aqui está sendo inserida aqui na parte de dados do IPv4. Então aqui no simulador, basicamente, ele já leu essa informação e já nos apresentou aqui nas camadas, certo? Mas lembrando que esta mensagem está sendo encapsulada dentro deste IPv4. Por isso que foi feito o túnel, né, conforme a gente viu lá nos slides. E basicamente a mensagem, então, ela trafega, né, em direção ao destino, né, e vai ser entregue com sucesso. Ok? Então, basicamente, esta é uma das técnicas de fazer com que uma rede IPv6 converse com outra rede IPv6 através de uma rede IPv4. Por fim, nós temos uma outra técnica que é chamada técnica de tradução, que na literatura a gente encontra muito como NAT64 e DNS64. Então, basicamente, aqui a ideia é traduzir um endereço IPv6 em endereço IPv4. Então, é reservado um prefixo IPv6, este aqui que vocês estão vendo em tela, né, com um prefixo /96 e esse endereço aqui. Então, o endereço IPv6 começa com este valor aqui e ao final dele é acrescentado o endereço IPv4 correspondente na comunicação.
Vamos olhar aqui para este exemplo para entender melhor esse funcionamento dessa tradução. Então, basicamente, o objetivo aqui é estarmos em uma rede IPv6 e queremos nos comunicar com algum equipamento que é IPv4, que é o cenário mais comum na internet. Então, nós queremos acessar um site que é essencialmente IPv4, solicitamos ao servidor DNS o endereço IPv6 desse site. Esse servidor DNS já tem que estar configurado, obviamente, para aprender a trabalhar com esse prefixo aqui. Então ele vai nos responder colocando o prefixo e o endereço IPv4. Então ele resolve o endereço IPv4, mas anexa a esse prefixo IPv6. Para quê? A minha rede, a rede ao qual eu pertenço, eu só sabe tratar com IPv6. Então se ele tivesse dado a resposta em formato IPv4, ele não iria entender, né? Não iria processar essa informação. Então ele aqui recebe esse endereço aqui, coloca lá no cabeçalho como endereço IPv6 de destino e envia essa mensagem aqui para o roteador, que é o roteador que vai fazer efetivamente o NAT64, ou seja, a tradução. Então esse roteador já está pré-configurado, já reconhece este prefixo, e aí como é ele que faz o interfaceamento entre uma rede IPv6 e uma rede IPv4, ele simplesmente vai pegar os últimos 32 bits, né, deste endereço aqui, que é justamente o tamanho do endereço IPv4, e vai utilizar esse endereço IPv4 para enviar lá para o servidor. Neste caso, o IP que ele vai utilizar é o 113.12.4.2. E aí ele manda a informação IPv4, o servidor lá recebe normalmente, ele não tem a mínima noção de que a mensagem foi originada lá numa rede IPv6, ele apenas sabe que este roteador aqui é que enviou para ele, e aí ele vai responder com a requisição. O roteador aqui vai fazer o processo inverso, né, vai ter que converter a resposta IPv4 em IPv6 e depois entrega ao respectivo destino aqui na rede IPv6. Ele é muito similar ao NAT, que a gente já estudou lá do IPv4, só que com essa particularidade de termos o servidor DNS nos convertendo, né, o endereço IPv4 em um endereço IPv6. Então, basicamente, aqui os primeiros 96 bits são fixos e os últimos 32 bits são o endereço IPv4 do dispositivo ao qual queremos nos comunicar. E basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Valeu, pessoal!